Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus é poderoso, justo, fiel e soberano. Eu vou estar lendo um versículo no Salmo 116, 3 versos, 12, 13 e 14, que vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje meu coração está transbordando de alegria, porque o Senhor já trouxe resposta a uma das minhas orações. Algo que há muito tempo eu orava ao Senhor e não estava dando certo. Mas depois que eu comecei aqui no canal, obedecendo a uma ordem do Senhor, algo que eu estava procrastinando, não é? Atrasando em colocar em prática aquilo que o Senhor me pediu e me ordenou. Mas quando eu me posicionei para fazer aquilo que Deus me mandou, os céus foram abertos em meu favor. E Deus me entregou uma vitória grande para a honra e glória e louvor do nome dele. Então assim, o meu coração está transbordando de alegria. Então esse salmo cai bem, não é, com o momento em que eu estou vivendo. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E tomar o cálice da salvação nada mais é do que viver de acordo com os mandamentos do Senhor, sendo participante dessa salvação e anunciando aos cativos e oprimidos a salvação que vem do Senhor. Amém? Vamos orar. Todo-poderoso Deus, soberano, magnífico, fiel, justo e verdadeiro. Toda honra, glória, louvor e adoração a ti, Senhor. Tu és poderoso e excelso, magnífico. Eu não tenho palavras, Altíssimo, para te descrever. O meu coração transborda de alegria, Senhor, pela tua bondade, Senhor, nas nossas vidas. Tu és um Deus bondoso e zeloso. E o Senhor está preocupado com cada uma das nossas necessidades e com a realização dos nossos sonhos e projetos. Muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios que tem feito para comigo. E eu creio, Deus, que o céu já está se movimentando, entrando em ação, Deus, para abençoar o teu povo. Porque quando as orações sobem, os milagres descem. Nessa hora, Deus, oração do meio-dia, eu invoco o Deus do céu, Todo-Poderoso, o exército do Deus vivo, a se manifestarem, a se posicionarem em guerra e em batalha, em favor das nossas vidas, e para que tenhamos, Deus, aptidão, Senhor, e força para guerrearmos, ó Pai, as guerras do Senhor. Eu quero mais uma vez te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, falhas, pensamentos, sentimentos, ações, Senhor, ou omissões que tenham desagradado o coração do Pai. Que o Senhor nos ajude a alinhar, Senhor, as nossas vidas ao centro da tua vontade e do teu querer. Que o teu Espírito possa todos os dias nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor, que a gente não deixe que o sol se coloque sobre a nossa ira, como está escrito na tua palavra. Como Jacó teve um Peniel com o Senhor, e como todos os dias o Senhor vinha ter com Adão na viração do dia, que o Senhor venha ter conosco, Pai. E que as nossas vidas, Pai, oh Deus, em nome de Jesus, sejam alinhadas com o coração de Deus e com o céu. Altíssimo, Todo-Poderoso, a quem Daniel fervorosamente orava, a quem Daniel buscava a face continuamente, a quem Davi clamava, nos seus momentos, Pai, oh Senhor, tanto de adoração e louvor, como nos seus momentos de guerra, de batalhas renhidas, Deus, os quais ele estava enfrentando. Em momentos de perseguição, Deus, Davi se colocava diante de ti. Em momentos de calúnia, ele buscava a tua face. Em momentos, Pai, de alegria, ele dava louvores a ti, Senhor. E em momentos de tristezas profundas, ele se colocava diante de ti. Senhor, em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós temos, Senhor, 1.000.000 de razões para buscar ao Senhor. Porque só tu, Pai, és alto refúgio. Só tu és socorro bem presente na hora da angústia. Só tu, Senhor, é aquele que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado no meio dos povos, serei exaltado entre as nações. E só o Senhor é, Pai,
Oh Deus, aquele a quem está escrito na tua palavra, que guarda a cidade e edifica, Senhor, a casa. Só o Senhor é aquele que está escrito. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, é o Senhor que está conosco, nos montes e nos vales, nos momentos, Pai, de altos e baixos das nossas vidas. O Senhor está conosco. Tu és um Pai que não nos abandona. Ao contrário, Deus, nos dias mais adversos, mais difíceis das nossas vidas, o Senhor nos carrega no colo. Por isso eu quero te agradecer. Dar hosanas a ti e aleluias ao teu nome. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te louvar por essa vitória concedida, Senhor, na minha vida, na minha casa, Senhor, e na minha família. Tu és fiel. Eu quero, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te pedir que o Senhor visite cada um dos lares dessa nação, Senhor, e das nações. Que o Senhor visite o Brasil, as, Senhor, fronteiras do Brasil. Que o Senhor visite, Senhor, os países do Ocidente, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, Senhor, e da Oceania. Que nessa hora, doce Espírito Santo, tu possas vir, Senhor, com mão forte, visitando cada um dos lares. Senhor, o nosso coração é o lugar da tua habitação. E eu te peço que seja vivificado o teu Espírito dentro de nós. Senhor, e que o Senhor possa morar conosco por todos os dias das nossas vidas. Senhor, que seja tudo consagrado a ti, Senhor. A nossa aliança é com Deus do céu. A nossa aliança, Senhor, é com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. E se porventura, Deus, nós esquecermos um só dia de invocarmos o teu nome, que o Senhor saiba que o nosso coração é teu, Pai. Que os nossos animais, os nossos bens, as nossas vidas, os nossos veículos são consagrados a ti, Senhor. Que o Senhor nos dê nesse dia o equilíbrio, Senhor, mental, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional. Que o Senhor nos dê, Pai, nesse dia o equilíbrio social, o equilíbrio, Deus, financeiro, profissional, o equilíbrio nos relacionamentos, na família e nos sentimentos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê o domínio próprio nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe ser vencidos pelas circunstâncias difíceis, pelos momentos, Senhor, de caos, Pai. Pelos momentos, Pai, Senhor, que nós somos pegos de surpresas, com notícias, Pai, que não são boas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê, Senhor, o domínio das nossas emoções, o domínio próprio, Pai. Esse é um fruto do teu Espírito. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Senhor, a produzir este fruto, Pai. O fruto do teu Espírito, Pai, que nos leva a ter paz com Deus e com os nossos irmãos. Eu oro para que as 7 ações do teu Espírito, que o Espírito de fortaleza possa se apoderar de cada um de nós nesse momento. Que o temor do Senhor esteja em cada um dos corações. Que nós possamos temer e tremer, Pai, somente diante de ti, a majestade santa, o desejado de todos os povos, o aclamado por todas as nações, apenas diante de ti. Que esse espírito de fortaleza, de conhecimento, de inteligência, de discernimento, de autoridade, Senhor, esteja, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos não temer o que poderá nos fazer os homens, ou o inimigo das nossas almas, porque eles já foram manietados, já foram cravados na cruz de Cristo. Senhor, eles já foram, Senhor, levados, Pai, ao lugar, Senhor, da vergonha e da humilhação, Deus. Quando o Senhor cravou o nosso pecado, o Senhor cravou junto o nosso acusador, Pai. Oh, Senhor, o Senhor nos transportou de um império de completas trevas para o reino do Filho do seu amor. E essas cordas de amor, Senhor, que me alcançou, que alcançou a minha família, que ela possa alcançar nesse dia, Deus. Lares, Pai, que ainda, Senhor, há filhos, há maridos, há esposas que não declaram que Jesus Cristo é o Senhor, que não reconheceram o Cristo, Senhor, no caminho, Pai. Que essa salvação venha se estender, Senhor, a todos os nossos. Isso é o mais importante, Deus, de todas as coisas que necessitamos, que queremos ou que devemos pedir. Seu primeiro lugar, a primazia, é a salvação do Senhor, nos nossos lares e famílias, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela santificação do Senhor, nos nossos corações, que a nossa mente seja uma mente santificada, transformada. Senhor, que todos os dias nós possamos viver uma metanoia, indo, Senhor, na contramão,
contra, Senhor, a mente que rege, Deus, esse mundo caído, Deus. Senhor, nós não fomos chamados a ser manipulados, Pai, pelo sistema ou por pessoas. Nós fomos chamados, Deus, a sermos os influenciadores, os agentes de Deus, os agentes das boas novas, os proclamadores das boas novas, Pai, e do reino dos céus. Eu peço que nesse dia, Senhor, venha o teu reino sobre nós e seja feito, ó Deus, a tua vontade. Nos ajuda a perdoar, Deus, aqueles que pecam contra nós, como nós queremos, Senhor, pelo Senhor sermos perdoados, Deus. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada um dos meus irmãos. Senhor, não importa, Pai, o que cada um deles fizeram, mas, Senhor, quando nós nos achegamos a Ti, Senhor, com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo, Senhor, a nossa fraqueza, as nossas fragilidades, Senhor, aqueles que se deixaram levar por tentações, Deus, que o Senhor perdoe o pecado do seu povo nesse dia, Deus, que o Senhor refaça, renove com eles a aliança, Deus, que eles possam, Senhor, estar diante de Ti, Pai, e que toda acusação do inferno, Deus, venha cair por terra. Todos os acusadores do povo de Deus, Pai, todos os dias o Senhor tem uma palavra de esperança para nós. Todos os dias o céu, Senhor, está disposto a se abrir, Senhor, em favor daquele, Senhor, que reconhece que sem o Senhor nada tem. Pode, Senhor, Deus, está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Senhor, que nessa hora, Deus, os céus venham entrar em movimento, Deus. Que os céus, ó Deus, possam visitar, Pai, cada canto desse país, Deus. Cada rua, cada bairro, cada cidade, cada casa, Deus, cada estado. Que o Senhor visite essa capital chamada Brasília. Que o Senhor visite, ó Deus, a cidade de Ceilândia. Senhor, a cidade, Senhor, o bairro chamado Sol Nascente. Que o Senhor visite os moradores dessa rua. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite, Deus, seus lugares mais ermos. Aonde estiver uma pessoa orando, Senhor, que venha orar no futuro, Deus. Que o céu venha chegar, Deus, para desfazer, Senhor, as obras do diabo, para destronar, Deus, os inimigos invisíveis do povo de Deus. Senhor, que a salvação do Senhor chegue aos povos do Oriente, aos povos, ó Deus, da Ásia, da Europa, da Oceania, aos povos, Deus, do Ocidente, Deus. Que todos sejam salvos e cheguem, Pai, ao pleno conhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer sem ter pecado, em lugar de cada um de nós pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, em nome de Jesus, que os corações sejam compungidos por essa verdade, Deus, que sejam quebrantados, Pai, que aos homens que estão, Senhor, na escuridão, em plena, Senhor, Senhor, em pleno poder das trevas, que chegue a maravilhosa luz. Eu oro, Deus, pela santificação dos esposos, pela santificação das esposas. Eu oro pela santificação das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos idosos, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Espírito Santo de Deus traga novas de paz, de alegria, de felicidade, de contentamento, de comunhão, de união, Deus. Unidade, Deus, para cada um dos lares. Que todo espírito de contenda, que todo espírito de discórdia, que todo espírito de violência, que todo espírito que atua através dos vícios malditos, sejam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pisados nessa hora, Deus. Que levem-se, ó Deus, Senhor, que sejam levados pelo exército do céu, manietados aos pés da cruz de Cristo. Senhor, porque Cristo já venceu e triunfou, Senhor, sobre o pecado, a morte e o inferno. Cristo já tomou as chaves da morte, Senhor, e do inferno das mãos do nosso acusador, Deus. Que nessa hora, Deus, o Senhor, em nome de Jesus, passe, Senhor, em nome de Jesus, nos lugares mais ermos desse país, dessa terra, Deus, libertando jovens, Pai, libertando adolescentes, tirando eles, Pai, dos vícios das drogas, da bebida, Senhor, da prática, Senhor, dos crimes de sangue, Senhor, do latrocínio, Deus. Senhor, que o Senhor tire eles, Pai, dos homicídios, Deus, em nome de Jesus, das práticas imorais, Deus, das práticas, ó Deus, ilícitas. Senhor, hoje é dia do Senhor salvar, hoje é dia do Senhor curar, hoje é dia do Senhor libertar, hoje é dia do Senhor transformar, hoje é dia do céu chegar e fazer novas
trazendo novas de alegria e fazendo novas todas as coisas, Pai, dentro de muitos lares, Deus. Por isso eu te peço, Deus, tudo aquilo que escraviza, Deus, Senhor, a vida, Senhor, dos filhos, dos esposos, das esposas, da família, da parentela, Deus, que esses espíritos, Deus, percam as suas forças. Nós estamos orando, Senhor, no nome de Jesus, na pessoa, Senhor, do Espírito Santo, com a autoridade que nos foi outorgada, Deus. Oh, Senhor, Senhor, essa autoridade que foi dada aos eleitos do Senhor, à igreja do Deus vivo, Pai. Que nessa hora do Espírito Santo, o Senhor possa desfazer as obras das trevas, que a luz de Cristo ilumine todos os homens. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor abra a porta aos desempregados nesse dia. Pais de famílias, Deus, que estão aí, Senhor, desesperados, sem esperança. Senhor, oh Senhor, em nome de Jesus, pelo desemprego, que o Senhor vá à frente do teu povo, Senhor, abrindo o caminho, despedaçando, Deus, as trancas de ferro e lançando fora, Deus, os espinhos. Que todo espírito, Senhor, de barra caminho, de tranca rua, de miséria, de mulambo, Deus, que fica, Senhor, Deus, no caminho do teu povo, para, Senhor, impedi-los de crescerem, de prosperarem, de avançarem, de lugares, de galgarem, Deus, lugares mais altos, que esses espíritos sejam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, repreendidos, que percam as suas forças. Senhor, nessa hora eu oro, Deus, para que a luz de Cristo, Senhor, venha iluminar, Deus, mentes e corações, Deus. Que a luz de Cristo resplandeça, Deus, nas áreas das vidas, Senhor, dos teus servos, Pai. O Senhor tem a alegria de abençoar, Senhor, o teu povo. O Senhor tem alegria, Deus, em abrir portas. O Senhor tem alegrias em curar, em salvar, em restaurar, Deus. Eu oro para que haja o pão na mesa do necessitado, na mesa do órfão, da viúva, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor visite orfanatos, asilos, presídios, cadeias, centros de reabilitações, Deus, nessa tarde, Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo aquele que está aflito, angustiado, deprimido, Senhor, ferido, Senhor, desesperançado, Deus, que seja visitado pelo Deus do céu. Senhor, tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem um futuro de esperança para cada um de nós. O Senhor é quem sabe os pensamentos que tenha acerca de cada um dos filhos, Deus. Não deixe, Senhor, que a desesperança, o desespero, o momento de aflição, Deus, Senhor, uma porta que foi fechada, uma aliança que foi quebrada, um luto, Senhor, que chegou para dentro de um lar, Deus, Senhor, um desemprego. Não deixe, Deus, que nada, um acidente, Deus, Senhor, Deus, algo que chegou, Senhor, inesperado na vida do seu povo, seja motivo deles andarem, Senhor, cabisbaixos ou desesperados, antes que eles olhem para o alto. Senhor, é do alto que vem o socorro, é do alto que vem o livramento, é do alto que vem a cura, é do alto que vem a restituição, é do alto que vem a salvação, é do alto que vem a restauração, Pai. É o Espírito de Deus, é os anjos do Senhor que estão aí, Senhor, a serviço do povo de Deus, Pai. Os anjos do Senhor trabalham em favor dos filhos do reino. E eles se acampam, Senhor, ao redor daqueles que o temem para livrá-los, Pai, de todo o mal. Que esse povo, Deus, possa te invocar no dia da angústia para que o Senhor possa, Deus, respondê-los, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Para que o Senhor visite nessa tarde aqueles que... Manhã, quase tarde, né, Deus? Oração do meio-dia. Terminando amanhã, entrando à tarde, Deus. Que o Senhor visite, Deus, aqueles que estão enfermos, doentes, desenganados pela medicina. Aqueles que estão entrando, Deus, em centros cirúrgicos. Aqueles que foram acidentados, baleados, esfaqueados, Deus. Aqueles que sofreram, ó Deus, um acidente de trabalho ou um acidente doméstico, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, visita os hospitais, as emergências, as enfermarias, os centros cirúrgicos, Deus, as UTIs, as salas vermelhas. Visita, Deus, e trabalha em favor do teu povo nesse dia. Doce Espírito Santo, chegue trazendo vida, chegue trazendo cura, Espírito Santo. Chegue trazendo paz, contentamento e alegria. Chegue trazendo livramento, Senhor, na vida deste homem, na vida dessa mulher, na vida desse idoso, na vida desse jovem, dessa criança, desse bebê recém-nascido, dessa mãe, Senhor, que está aí, Deus, para dar luz ao seu bebê, Deus, dessa, Senhor, que precisa, Deus,
Senhor, passar por um parto cesáreo, mas que os médicos estão, Senhor, protelando em fazer isso, Deus. Tenha misericórdia, Deus. Dá ordem, Senhor, na vida dessas mãezinhas que estão em hospitais públicos, Deus. Senhor, dependendo da boa vontade de médicos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Visita, Deus, as mãezinhas que darão a luz nesse dia. Que tudo colabore para o bem, Senhor, da mãe e do bebê, Deus. Visita os recém-nascidos, Pai, que estão em incubadoras, Senhor, em UTIs neonatais, Deus. Tanto nos hospitais públicos quanto privados dessa nação e das nações. Visita, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, e nos livre nesse dia do AVC, da parada respiratória e cardíaca. Nos livra, Senhor, do infarto. Livra-nos, ó Deus, das doenças, Pai. Oh, Senhor, que nenhum de nós, Deus, venhamos ter nenhuma notícia, Senhor, de um câncer. Oh, Deus, em estágio avançado, Senhor, ou no início, Deus. Tira, Deus, os caroços, Pai. Tira os tumores do corpo do teu povo, Deus. Cura o câncer de mama, Deus, de útero, de ovário, de trompas. Cura o câncer de próstata, o câncer de intestino, de estômago. Senhor, os tumores cerebrais, Deus. O câncer na tireoide, Deus. Em nome de Jesus, o câncer de pele, Deus. Que seja curado nesse dia, Deus. Que desapareça, o Senhor, dos corpos dos teus filhos, Deus. Tu és um Deus que opera milagres e maravilhas. Tu és o Deus que age no invisível e faz o impossível, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, mães que estão orando fervorosamente pelos seus filhos, Deus. Oh, Senhor, contempla, Deus, em nome de Jesus, esposas que intercedem pelos seus filhos. Deus, eu quero orar nessa hora pela vida sentimental, Senhor, das mulheres solteiras, dos homens solteiros, Pai. Que o Senhor, Deus, prepare diretamente do céu, do coração de Deus, pessoas, Deus, para que venham se relacionar, Deus, para um noivado e um futuro matrimônio, Deus, na vida daqueles que desejam casar, Deus, como o Senhor preparou Isaac para Rebeca e Rebeca para Isaac, Deus, que o Senhor prepare, Deus, e traga para a vida deste e dessa, Deus, aquele que será o seu futuro cônjuge, Deus, em nome de Jesus, Deus. Pessoas que tiveram suas alianças de noivado, de casamento quebradas, Pai, e que estão tristes, frustrados, que sejam visitados pelo Senhor nesta hora, Pai. Todas as coisas colaborem para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito na tua palavra. E se o Senhor permitiu que esse noivado fosse desfeito, Senhor, que essa aliança fosse quebrada, Deus, de um noivado, é porque o Senhor sabe o que tem lá na frente, Deus, para cada um deste e dessa. Agora, quanto aos casais, o Senhor não tem prazer, Deus, no adultério, o Senhor não tem prazer no divórcio, o Senhor não tem prazer na quebra de aliança, Deus. Até no adultério a tua palavra diz que bom é que perdoe, Deus. Por isso eu te peço, desfaça, Senhor, as obras do diabo contra os casais nesse dia. Senhor, anule sentenças de divórcio, Deus. Em nome de Jesus, restaure, Deus, a aliança do teu povo. Restaure esse relacionamento, Deus. Traga novas de alegria, de paz, Senhor, de contentamento, de felicidade, Deus. Para o seio, Senhor, deste casamento, dessa família, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Mostre para os homens, os pais, a necessidade que eles têm, Deus, de assumirem os seus lugares, Pai, que Deus os colocou de autoridade, Senhor, de cabeças sobre a sua casa, sobre a sua família, de mantenedores, Deus, assim como o Senhor entregou, Deus, essa família, essa mulher, esses filhos para esse homem. Um dia o Senhor vai requerer, assim também, Deus, na vida de nós mulheres, que nós saibamos o nosso lugar de esposa, Deus, que estejamos sobre a mesma missão que os nossos maridos, Deus, que possamos amar e respeitar os nossos esposos, Pai, em nome de Jesus. Que essa mulher, que esse homem seja um alegre pai e mãe de filho ao redor da sua mesa. Em nome de Jesus, Deus, eu não conheço, Deus, os motivos, Pai, e os temores do coração dos seus filhos. Eu não conheço, Deus, os problemas que os meus irmãos e irmãs, aqueles pelos quais eu oro, Deus, Senhor, não importa a religião, Deus, porque o Senhor veio para todos, buscar e salvar a todos, porque o seu amor, Deus, se estende a todos, Pai. Que o Senhor olhe por cada um, Deus, cada problema, cada situação, Deus, cada dificuldade, Deus, cada motivo de sofrimento, de lágrimas, de angústia na vida do seu povo. Que o Senhor nessa tarde, Senhor, nesse meio-dia, Deus, chegue trazendo respostas, Pai, pelo poder e pela ação do teu Espírito.
Eu profetizo vida, eu profetizo paz, eu profetizo, Senhor, alegria. Está escrito, Senhor, na tua palavra, que no poder da língua está a bênção e a maldição. Senhor, que a morte está no poder da língua, mas a vida também, Deus. E eu quero chamar a vida, vida de Deus, vida no Espírito. Sopra, Senhor, dos quatro ventos, Senhor, do teu Espírito, Senhor, e enche toda a casa, enche os corações, Deus. Sopra um vento de paz, de alegria, Senhor, no seio dos lares e das famílias, Deus. Que o seu povo, Deus, em nome de Jesus, sejam abençoados, bem-sucedidos nesse dia, Deus. Oh, Senhor, eu oro pela vida financeira do teu povo, pela vida profissional do teu povo, Deus. Digno de honra, Senhor. É aquele, Senhor, que trabalha, Senhor. Senhor, que seja próspero o fruto do seu trabalho, porque foi Deus quem ordenou que assim fosse, Deus. Toma, Deus, em nome de Jesus, os trabalhadores nas tuas mãos nesse dia. Socorra cada um dos trabalhadores, Deus. Abre portas para cada um deles. Suscita víveres, Deus, para o teu povo. Visita empresários, visita lojistas, visita vendedores, representantes comerciais. Visita aqueles que estão nas indústrias, Senhor, oh Deus, nas repartições públicas e privadas, aqueles que estão na construção civil, no comércio, Senhor, nas atacadistas, aqueles que são fabricantes, Deus, aqueles, Pai, que trabalham aí, Senhor, Senhor, em todas as formas e tipos de profissões, Deus, na área da beleza, da saúde, na área, Deus, oh Senhor, Pai, da gastronomia, Deus. Visita restaurantes, Pai. Visita lanchonetes, pizzarias, Deus. Onde houver um comércio, Deus. Onde houver um trabalhador, Deus. Seja o dono de empresa, o empresário. Seja o comerciário, Deus, ou o comerciante. Que o céu visite, trazendo prosperidade, Deus. Visita, Senhor, as lojas, Senhor, de roupas, de calçados, Pai, de brinquedos. As lojas, ó Deus, que se, Deus, trabalham aí, Deus, diretamente, Senhor, Pai, com bebês, com roupas para os bebês, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor visite, Deus, aqueles que trabalham, Deus, oh, Senhor, que são profissionais liberais, Deus, que trabalham, Deus, aí, Senhor, em todos os tipos de profissão, Deus. Visita os que trabalham nas Forças Armadas, visita os agentes de trânsito, visita aqueles que estão à frente do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, Senhor, bombeiro militar, o policial civil, o policial federal, Deus, os vigilantes, os porteiros, visita os caminhoneiros, Deus, visita os taxistas, os motoboys, Deus, aqueles que trabalham como motoristas, Deus. Visita, Senhor, os montadores de móveis, Deus, Senhor, os marceneiros, Deus, os serralheiros, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, aqueles que trabalham, Senhor, aí, Deus, oh, Senhor, como mestre de obras, como pedreiros, Deus, pintores, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor visite a babá, a diarista, a empregada doméstica, Deus. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, os técnicos de enfermagem. Visita a minha filha, Senhor, que ela seja próspera, Senhor, Deus, na sua profissão. Visita, Deus, em nome de Jesus, os médicos, Deus, aqueles que estão nas UPAs, Senhor, nos postos de saúde, nos hospitais públicos e privados, que sejam visitados pelo Senhor. Eu oro por aqueles que querem passar, Deus, no concurso público, para que possam passar, Senhor, serem bem-sucedidos e abençoados. Eu oro em nome de Jesus, Deus, para que o Senhor, Deus, nessa tarde, visite a igreja do Senhor, cada membro desse corpo espalhado, Deus, nos quatro cantos da terra. Cada um que faz parte, Deus, desse organismo vivo e espiritual, esse corpo invisível, Deus, onde Cristo é a cabeça desse corpo. Que o Senhor visite pastores, famílias de pastores, obreiros, missionários, intercessores, evangelistas, membros, Pai, da sua casa, Deus. Se estão nos altares, se estão na porta, se estão, Senhor, lavando os banheiros, na cantina, Senhor, fazendo a obra missionária, não importa, Deus. Para todos o Senhor é bom, Senhor, para com todos, Pai, e o Senhor vai honrar a todos. Está escrito que o Senhor tem galardão e recompensa, Deus, para aqueles que trabalham a serviço do reino dos céus. Eu oro, Deus, pelos pedidos de oração, Deus, de cada um dos grupos dos quais eu faço parte. Eu apresento cada uma das famílias, cada um dos casamentos, cada um dos filhos, dos netos,
dos sobrinhos, das sobrinhas, dos parentes, Pai. Senhor, para que sejam visitados pelo Senhor nessa hora. Eu oro em especial pelas virgens prudentes, Deus. Que o Senhor visite as tuas servas, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, as virgens prudentes, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Senhor passe em revista, Deus, nos altares da igreja brasileira e das demais igrejas. Que o Senhor, Deus, levante homens segundo o coração do Pai, dispostos a anunciarem, Deus, a última era da igreja na terra. Esse último momento, Deus, em que a igreja está, Senhor, nessa terra, Deus, prestes a ser retirada, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, há um juízo, Senhor, preparado para aqueles, Senhor, que não reconheceram o Filho de Deus no dia da sua visitação. E que o Senhor levante homens segundo o seu coração, para anunciarem as verdades que estão escritas. Como o Senhor levantou João Batista, Pai, como um antecessor de Jesus Cristo. Como o Senhor levantou Pedro e Paulo, Deus, para os judeus e para os gentios. Que o Senhor levante pastores, pastoras, missionários, mulheres segundo o coração de Deus, evangelistas, intercessores para essa última hora. Levante, Deus, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que cogitam entre dois pensamentos, que eles sejam tomados pelo teu Espírito nessa tarde, que se tornem fervorosos, que da fraqueza eles venham tirar força, Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, de uma forma muito especial, Deus, pelas famílias dos intercessores. Não é fácil, Deus, estar na frente da guerra, na frente da batalha. Os intercessores são os generais, Pai, do exército do céu, sim, Deus, porque eles estão aí, Deus, numa guerra renhida contra as trevas, Deus, pela vida, Senhor, do teu povo. Que o Senhor visite as famílias de cada um dos intercessores e dos evangelistas e dos missionários que deixaram tudo, Deus, e foram, Deus, porque ouviram a voz do Senhor. Que o Senhor visite aqueles que doam para missões. Que o Senhor multiplique os víveres nas mãos desse povo. Senhor, que o Senhor visite os joelhos que se dobram e os pés que vão, Deus. Em nome de Jesus eu oro nessa tarde, Deus, pelas causas impossíveis. Em nome de Jesus, Pai, que aquilo que é impossível venha se tornar possível, que venha tomar forma na vida do teu povo, Pai, porque tu és o Deus que faz o impossível. Senhor, eu oro por aquela que não consegue gerar no seu ventre, como o Senhor abriu a madre, Senhor, de Raquel e de Rebeca, de Ana e de Isabel, que o Senhor abra a madre dessa mulher, que esse pai que sonha, Deus, em dar um filho à sua esposa, que o Senhor opere o milagre no seu corpo. Senhor, em nome de Jesus, tu tens poder para fazer isso. Deus de milagres e maravilhas, opera em nome de Jesus no invisível, o impossível, e faça acontecer, Deus, e que o teu nome venha ser glorificado. Senhor, em nome de Jesus, sara as feridas da alma do teu povo nesse dia. Sara os traumas, Pai. Guarda as crianças, os pequeninos, os serizinhos indefesos. Se faça juiz e advogado dos pequeninos. E traga luz aos crimes praticados ocultas contra os pequeninos. Guarda as crianças, Pai, nas creches, nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde, dentro, Senhor, dos comércios, dos shopping centers, Deus, nas ruas, Pai. Guarda as crianças dentro dos lares. Senhor, eu oro, Senhor, de uma forma muito especial pela salvação dos jovens e dos adolescentes. Há espíritos que oprimem, Deus, os jovens e os adolescentes. O Senhor já me fez sentir o peso, Deus, dessa opressão. Em um momento em que eu descansei, Deus, da intercessão por essa classe, Deus. Mas nessa tarde, Deus, eu oro pelos meus filhos. Eu oro, Senhor, pelos filhos dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, pelos adolescentes, pelos jovens das nossas famílias. Senhor, que eles sejam alcançados. E pelos jovens das nações, Deus, que sejam alcançados pelo céu. Que o exército do Deus vivo entre em guerra e em batalha. Senhor, desfaça as obras do diabo contra nós, todo o intento do inferno, toda arma forjada e ferramenta preparada, não venha prevalecer contra nós. Senhor, que nessa tarde o Senhor possa, Deus, desfazer as obras dos encantadores, dos feiticeiros e dos macumbeiros, que quando os espíritos da maldade, os dominadores desse mundo tenebroso, nos procurarem para nos fazer o mal, que ele não nos encontre ou nos alcance, Deus. Que o brilho do teu Espírito ofusque, Deus, Senhor, cada um deles,
Senhor, cada um de nós na presença deles, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o céu desça e apareça nas nossas vidas. Guerreie conosco, Deus, as nossas guerras. E nos ajude a guerrear as guerras do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo, Senhor, os lares, as famílias. Aqueles que estão orando e que vão orar, Deus. Em nome de Jesus, que sejam abençoados, prósperos, felizes, bem-sucedidos. Que ajuntem aonde não espalharam e colham aonde não plantaram. Essa é a herança dos filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Visita a família Brandão, Pai. Esse povo tão abençoado, tão voltado para missões, tão fervorosos, Deus, quanto a salvação de almas. Visita, Deus, em nome de Jesus. A minha família em especial, Deus. Em nome de Jesus, visita o Donzinho, Deus. Obrigado pela vida do Dom. Esse sobrinho neto, Deus, que o Senhor acrescentou nas nossas vidas. E aqueles que estão de luto sejam visitados pelo Senhor, consolados nesse dia, edificados, Pai. Em nome de Jesus, eu oro em especial pela família do Antônio e da Nice. E eu peço vitória para os seus filhos, Deus. Nesse tempo, Pai, de tristeza, Senhor, de angústia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sara os corações, sara as emoções do teu povo. Deus, visita os ministérios. Visita, Espírito Santo, de uma forma muito especial, a Gisele, Senhor. O Senhor me traz a Gisele, Pai. Que o Senhor livre a Gisele de toda cilada, de todo laço armado à beira do caminho, de toda arma forjada ou ferramenta preparada contra ela. Coloca ela, Senhor, como cabeça, dando discernimento, sabedoria e entendimento, Pai. Visita a casa da Vânia e o Raimundo, Deus, em nome de Jesus. Visita a casa da Cimei, Deus. Visita a Cida, Deus. Visita aqueles que pediram oração, Deus. Senhor, por meio dos comentários. Visita, Senhor, as famílias dos inscritos deste canal. E ajuda e prospera o teu povo, Senhor. Assim eu te louvo, Pai. Senhor, que o Senhor visite aqueles que estão em situação de rua. Olha pelo Gilead, Deus. Olha pela família da Luciana. Tenha misericórdia, Deus. Olha, Senhor, tira ele com mão forte, Deus, dessa situação de escravidão, Senhor, pelo inimigo das nossas almas. E os filhos dos cristãos, Senhor, dos crentes, daqueles que estão orando, Deus, não importa a religião, que estão presos, Senhor, que o Senhor os encontre e os alcance, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Não desanime de orar. O Senhor trouxe uma resposta muito rápida, não é para mim. O Senhor fez algo que há muito eu orava, mas que o Senhor não me entregou pela minha desobediência em interceder. Porque esse é o meu papel de intercessora. Não é uma missionária que ora, que envia também para a glória de Deus. Quando eu me posicionei, o céu agiu rápido. E eu louvo ao Senhor por causa disso. Então não desista. O Senhor tem vitórias para o seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.